Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para o debate de um tema, como eu vou chamá-lo aqui? Crítico, espinhoso, polêmico. Francamente, eu acho que dos muitos temas da agenda brasileira, eu acho esse em particular complexo, difícil, de grandes implicações. E o propósito nosso hoje aqui neste final de tarde não é decidir quem é que tem a razão, se é que isso é possível, mas, ao contrário, de promover um debate entre pessoas qualificadas, um debate que possa nos ajudar a entender o que está em jogo. E com esse propósito, nós convidamos, eu queria agradecer que ambos tenham aceitado o nosso convite, a Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA no período de 2016 a 2018, é advogada de formação, mestre e doutora em ciência política, professora dessa matéria na UNB, professora também desta matéria no Instituto de Direito Público e especialista sênior de políticas públicas do Observatório do Clima. Temos aqui também o Roberto Furian Ardengue, diplomata de carreira, CEO do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, ocupou várias funções no governo federal, Casa Civil, Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, e nos lembrávamos aqui que, lá nos idos, final de 1990, final dos anos 90, nos conhecemos no MIDIC, né, quando foi ministro Celso Laffer, que é hoje presidente da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ele, Roberto, teve uma passagem importante pela Petrobras, onde foi chefe de gabinete da presidência e diretor da área de relações institucionais e sustentabilidade. Eu queria pedir 1 minuto da atenção de vocês para o meu agradecimento às empresas que apoiam o ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão aí dispostas na tela. Eu queria agradecer a todas e a cada uma delas. Isso posto, conforme combinamos, intervenções iniciais de cada qual por 15 minutos, começando pela Sueli, depois Roberto, e aí a gente passa a conversar, receberemos perguntas da plateia, do público, que serão selecionadas, e eu me esforçarei para apresentar o maior número possível delas. Sem maiores delongas, Sueli, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigada, Sérgio. É uma honra participar do debate, é uma discussão necessária. É um tema que tem recheado os jornais, as redes sociais, né? Os brasileiros todos estão querendo debater o petróleo na foz do Amazonas, né? Eu queria chamar a atenção inicialmente que eu vejo que as discussões estão misturando, na verdade, assuntos, né? Nós temos três lentes com escalas distintas para olhar essa discussão toda. A primeira do licenciamento em si, do bloco 59, é um licenciamento de perfuração na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Essa decisão sobre esse licenciamento é uma decisão técnica do IBAMA. Eu rejeitei, em 2018, quando eu estava na presidência do IBAMA, 5 blocos muito próximos do bloco 59, pelas mesmas razões, e na época não se gerou esse tipo de reação, né? Por que não se gerou esse tipo de reação? Em princípio, assim, o IBAMA ele dá todo o licenciamento offshore, né? Cabe ao IBAMA. Eu peguei alguns números, desde 2007, o IBAMA já deu mais de 2.100 autorizações para perfuração. Ele está rejeitando um bloco, né? Então, tudo que é perfurado no mar ou que vai para a produção, nós não estamos ainda na fase de produção. É IBAMA a licença. Então, o IBAMA ele nem pode, ele não tem a prerrogativa de tomar decisões sobre política energética, não cabe ao IBAMA.
né? Cabe a ele analisar esse processo de licenciamento. As razões da rejeição são próximas das razões pelas quais eu rejeitei os blocos da empresa Total em 2018. Nós estamos numa área rica em biodiversidade, pouco estudada, nós estamos numa área com uma dinâmica em termos de correntes marítimas muito forte, em que qualquer acidente levaria, naquele local do Bloco 59, levaria o óleo em menos de 10 horas para águas da Guiana Francesa, e no processo você tem pouca demonstração de que o controle real do acidente ele é viável, né? Essas razões estão no parecer do presidente do IBAMA, que, na verdade, confirmou um parecer mais extenso da equipe técnica, né? Então, essa região da Foz apresenta desafios especiais, ela não tem as mesmas condições com as quais a Petrobras trabalha na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos, é um outro mundo, né? Um outro mundo. Os servidores, os analistas do licenciamento do IBAMA têm feito alertas sobre a necessidade de você estudar a região com um olhar mais amplo, né? E tem chamado a atenção da importância de se aplicar a avaliação ambiental estratégica, que para petróleo chama avaliação ambiental de área sedimentar. É a sigla com 3 As que todo mundo está vendo nos jornais e acha estranha, né? O que faz essa avaliação ambiental de área sedimentar? Ela pega uma bacia sedimentar, ou mais de uma, e mapeia, na verdade, numa fase bem preliminar, deveria ser antes da oferta pública, pela nossa legislação deveria ser antes da oferta pública, ela mapeia na bacia sedimentar as áreas aptas à produção de petróleo, não aptas, e áreas que você coloca em moratória para estudos futuros. Essa avaliação ambiental de área sedimentar, ela é prevista numa portaria interministerial do Ministério das Minas e Energia e do Ministério do Meio Ambiente desde 2012, praticamente não foi aplicada no país, tem 2 casos só, um onshore e outro offshore, e se usa uma prerrogativa da própria portaria que fala, enquanto não tiver avaliação ambiental de área sedimentar, pode perguntar aí para os órgãos ambientais, tem um procedimento de consulta dos órgãos ambientais. Mas os técnicos do IBAMA têm alertado sobre a região da Foz e da margem equatorial como um todo, da importância de se cumprir realmente a portaria, para que não ocorra exatamente a situação atual, em que você adquire o bloco numa área muito sensível e você tem dificuldade depois muito grandes de obter a licença. Se você fizesse essa avaliação antes da oferta pública, a segurança jurídica na hora depois da aquisição do bloco seria muito maior, né? Você não garante a licença ambiental futura, mas você teria certeza de que o que está ofertado são áreas consideradas, em princípio, aptas para a produção de petróleo. Isso não foi feito. E os técnicos do IBAMA têm alertado, olha, lá no bloco 59, ou nos blocos que eu rejeitei lá em 2018, era o mesmo posicionamento. Era bloco 57, 86, 88, deixa eu lembrar, 125, 127. Naqueles 5 blocos também tinha o mesmo problema, a dificuldade de você realmente ver os impactos sinérgicos e cumulativos. Na região da margem equatorial, não é o bloco, ou na Foz, não é o bloco 59. A gente tem que olhar a margem com todos os blocos pré-equatorial, 289. Então, não é um bloco solitário que você vai ver se tem petróleo na região, não tem. O que está tendo agora? Qual é a fase? A fase é de perfuração. Pode ter petróleo, pode não ter, e pode ter petróleo, mas em quantidade suficiente para a fase de produção. A fase de produção, se a licença de perfuração sair agora, ela vai ocorrer daqui a uns 6 anos, em média. Depois o Roberto me corrige, mas os números que eu tenho é entre 6 e até, em alguns locais, até 10 anos, mas eu acho que a Petrobras trabalha bem com esse prazo de 6 anos. Então, a produção, os royalties, eles só vão ocorrer na década entre 2030 e 2040. Eles não vão ocorrer agora. E toda essa confusão, essa mistura, está gerando uma expectativa na população de que ela vai ter renda agora, né? Que o Amapá, o Pará vão ser beneficiados com royalties agora. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não sabe, na verdade, nem se
realmente vai ser encontrado petróleo em quantidade suficiente. Tem indícios de que tem petróleo na região, sim. Existem pesquisas sísmicas, existem levantamentos anteriores que indicam que tem chance, mas a atividade de exploração de petróleo é sempre uma atividade de risco e você tem a chance de não encontrar, né? Na verdade, eu não sei a média, eu já ouvi um diretor da Petrobras falando que em 18% só dos casos em que você perfura, você gera depois produção. Eu posso estar enganada no percentual. Está vindo aqui na minha cabeça. Então, tem duas escalas que eu já apresentei. A do empreendimento em si, que só cabe ao IBAMA dizer sim ou não. Não cabe à ministra Marina Silva, não cabe ao presidente da República. Quem tem que dizer sim ou não é o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. E é ele que vai analisar o recurso. E cabe menos ainda aos políticos da região. Isso é muito importante. O licenciamento ambiental é a mais importante ferramenta de prevenção de danos ambientais que tem na Política Nacional do Meio Ambiente. Se nós tirarmos o componente técnico, nós estamos esvaziando o licenciamento ambiental e causando um dano na política ambiental sem limites. Então, o licenciamento ambiental é uma questão técnica. A questão da avaliação ambiental de área sedimentária, ela não é feita pelo empreendedor, é feita pelo governo. E o governo vem sendo omisso nisso desde sempre, desde a portaria de 2012. Então, ela é feita pelo Ministério de Minas e Energia, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, assim que está na legislação. Dá para fazer a avaliação ambiental de área sedimentária de todo o nosso litoral? Não. Tem que ser realista, né? Mas pelo menos nas áreas sensíveis em que os próprios técnicos estão indicando que há necessidade, elas deveriam ser feitas, né? Essas avaliações. O outro plano é o plano da política energética, quer dizer, qual é o futuro do petróleo no país? Então, é outra lente, são 3 lentes diferentes, que têm relação uma com a outra, mas as coisas estão muito misturadas, é como se um bloco 59 e uma perfuração que você não sabe se vai ter petróleo está decidindo o futuro do petróleo no país, né? Quando eu rejeitei lá os 5 blocos, ninguém fez barulho, e eram 5, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo, para mim, uma mistura de análises, né? Nós temos que debater o futuro do petróleo no país na terceira lente, com certeza. É necessário, é urgente. Nós estamos em plena crise climática, né? O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima, o IPCC, que existe desde 1988, na sua 6ª série de relatórios, que começou no segundo semestre de 2021 e foi até agora, mostrou bem o tamanho da crise. A crise climática, ela não é mais uma expectativa, ela é uma realidade. É só abrir os jornais e ver os nossos morros despencando por chuvas que nunca ocorreram, né? O desequilíbrio está bem claro, né? Ou é calor excessivo, ou é frio excessivo, então as variações climáticas estão bem claras. E o IPCC fala que até 2030 o mundo teria que reduzir em 43% as emissões de gás de efeito estufa. Senão a coisa vai ficar muito complicada para sustentar como nós vivemos sobre o planeta, né? Então, certamente nós não vamos conseguir atingir, está bem evidente, porque 2030 é amanhã, em tempo histórico, né? Mas nós temos que lutar para, pelo menos, se ultrapassarmos, voltarmos para uma situação minimamente habitável e sustentável do ponto de vista de gerações futuras, da atual geração e de gerações futuras, né? Então, nós estamos numa realidade de plena crise climática. O Brasil tem qualidades, tem características que o levam à possibilidade de ser uma espécie de grande líder na parte de transição energética e de caminhar para uma situação de país carbono negativo, né? O Observatório do Clima defende que entre as grandes economias do mundo, o Brasil é o país que pode chegar primeiro à situação de carbono negativo. Nós temos uma estratégia olhando as diferentes fontes de emissão de gases de efeito estufa que apostam no ano de 2045, que até 2045, entre as grandes economias, o Brasil é o único que consegue chegar a esse status. Ser líder não só em transição energética, mas em toda a questão de controle da crise climática, né? Nós temos as nossas emissões são muito em desmatamento, nós temos focos bem claros, então, e temos uma matriz principalmente elétrica privilegiada,
né, em termos de fontes renováveis, né? Então, juntando isso, a defesa é que nós caminhamos exatamente para essa situação de líder mundial, e não para uma situação de carbonização, né? Então, as questões a serem colocadas qual é o modelo de país que nós queremos, né? Nós precisamos realmente desse petróleo. Eu não sou a maior especialista em números do setor, mas a informação que eu tenho é que hoje a produção está 1/3 maior do que nossa demanda. Então, o olhar sobre a margem equatorial é um olhar para a exportação, né? Houve autoridades da área de petróleo que têm falado, inclusive, do Brasil se tornar o the last oil producer standing, né? O último grande vendedor de petróleo, lá na década entre 30 e 40. É esse futuro que a gente quer? Quer dizer, viver da exportação de fósseis, porque nós estamos falando muito mais de exportação na margem equatorial do que em demanda interna, né? E se for demanda interna, ela tem que ser ajustada, porque nós temos como garantir internamente energia de outras fontes, né? Eu não estou dizendo de eliminar petróleo, eu sei bem que o mundo vai precisar sempre de uma quantidade. A defesa é que essa quantidade seja a mínima necessária e que o país realmente privilegie outras formas na sua matriz de energia, né? Essa visão é a visão coerente com o discurso do presidente Lula desde a campanha, desde que a ministra Marina Silva se juntou ao presidente Lula na campanha, de que a questão climática vai ser colocada no centro das preocupações do governo, né? É isso que eu, assim, como técnica da área e também como representante do Observatório do Clima, a gente procura defender. E o questionamento é se realmente esse é o modelo que nós queremos, ou se a Petrobras tem que caminhar para ser uma empresa de energia, tem que caminhar, aproveitar toda a sua expertise, e é uma empresa da qual todos nós temos que ter orgulho. Eu tenho orgulho da Petrobras, da empresa em si, do que ela já conquistou, da experiência, da tecnologia, eu tenho orgulho como brasileira, né? E exatamente por isso que eu entendo que ela tem que se tornar uma empresa de energia e liderar a transição energética com apoio prioritário em fontes não fósseis, né? Eu estou colocando, inclusive, o gás aí no meio da análise. A prioridade, o Brasil tem condições para priorizar realmente as fontes não fósseis, e é esse o caminho, no meu entendimento, que tem que ser tomado. Eu queria até fazer umas provocações, não sei, aí o Roberto pega se quiser, em relação ao custo, né? Quanto que vai... Nós não sabemos exatamente quanto de petróleo tem na margem equatorial, né? Mas vamos dizer que se explorem os 289 blocos que estão na oferta permanente, né? E que se chegue a um monte de petróleo, né? Ou como o pessoal está usando, é o novo pré-sal, a gente não sabe isso ainda, né? Não tem elementos para saber isso ainda, né? Mas vamos dizer que seja, né? Quanto que, depois de 2030, espera-se, se o mundo pretende realmente sobreviver, né, que a demanda de petróleo entre em declínio. Não vai ser de um dia para o outro, nós sabemos disso, né? Tem gente que defende que não é 2030, que é só 2040. Eles não conversaram muito com cientistas climáticos, não, mas tem bastante gente que fala, a demanda só vai cair realmente lá por 2040, mas o petróleo vai cair de produção. Quanto que o Brasil vai conseguir realmente competir no mercado internacional para ser o the last man standing, né? Quanto que custa explorar petróleo na Arábia Saudita? Quanto que custa no Brasil? Será que não é a própria Arábia Saudita que vai estar vendendo lá quando o petróleo estiver acabando? Eu acho que aí eu estou saindo da minha área ambiental e arriscando um pouquinho, mas eu acho essa discussão necessária. Eu acho que esses dados têm que estar, a população está querendo debater. O meu pedido é que separe, deixa lá o deputado, ex-deputado, que eu sempre chamo de deputado, deixa lá o Rodrigo Agostinho decidir no IBAMA e vamos discutir o modelo da energia do país. Isso é necessário. E isso tem a ver com o presidente, com o ministro das Minas e Energia, com os conselhos da área, com o Ministério do Meio Ambiente.
com a população, né? Essa discussão tem que ser transparente, tem que ser clara, e a gente não pode misturar as estações. É a minha demanda principal. Eu fico me sentindo no papel do Rodrigo, né? Fala assim, gente do céu, ele nem pode fazer isso. Legalmente, ele não pode decidir o futuro do petróleo, ele tem que dar licença ou não, né? Eu fico com dó e falo assim, não, é muita pressão sobre um licenciamento que é uma perfuração, quer dizer, um bloco que vai ter perfuração, né? Então, acho bem importante as pessoas entenderem isso, e há uma opção de país. A minha opção passa pela descarbonização no máximo que nós conseguirmos, por um país que vai conseguir gerar riqueza de outra forma. A produção de petróleo offshore ela tem sido muito concentradora de renda, ela gera dinheiro, mas não gera distribuição de renda, esse é o histórico, né? Então, eu realmente acho que o modelo de país que quem está realmente preocupado com a questão climática deve apoiar é um modelo que opte por um cronograma de descarbonização, e eu tenho certeza que a Petrobras pode ser um ator importante nesse sentido. Acho que é mais ou menos. Muito bom, Sueli, excelente, na pinta, no tempo. Roberto, tua vez agora. Obrigado, Sérgio. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Sueli. Um prazer estar com você aqui nessa discussão. Queria também agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso pela oportunidade de trazer esse tema que, como você disse, Sérgio, é tão importante e nos leva a uma discussão em nível mais alto, né? Queria, nesse sentido, aí, cumprimentar aí os patrocinadores, as empresas que apoiam, que estão aí mobilizando recursos financeiros para apoiar esse tipo de discussão, porque é assim que o Brasil vai caminhar para frente, a gente ter discussões de alto nível e coisas embasadas em dados técnicos e não em achismos ou posições que não são assim fundamentadas na ciência e nas evidências, né? E aí, falando um pouco de evidências, né, eu acho que a Sueli tocou alguns temas importantes aí. O primeiro deles é a questão da transição energética, né? Nós aqui no Instituto Brasileiro do Petróleo preferimos falar mais do conceito de convergência energética. Por que isso? Porque o que a gente está vendo hoje no mundo é um processo no qual as energias elas estão cada vez mais gravitando ou caminhando por um processo de descarbonização, né? A transição energética, ela, na verdade, é um processo de convergência energética, na qual todo mundo, seja lá o produtor de carvão, hoje já se fala de carvão verde, coisas dessa natureza, o setor de óleo e gás é também um setor que tem feito um esforço gigantesco no sentido de redução da emissão da sua atividade, e aí você vai descendo na cadeia, você vai ver que em todas as formas de energia, elas estão caminhando para isso, porque não existe energia sem emissão, né? Isso aí é uma coisa que é importante se dizer. As pessoas acham muitas vezes a energia verde. Não existe energia verde. Toda energia ela tem um impacto econômico, seja na própria produção daqueles bens que vão gerar aquela energia. Então, esse é o primeiro conceito, um conceito de que, apesar de alguns estudiosos acharem diferente, os principais estudos aí disponíveis mundialmente indicam que esse processo de convergência energética vai fazer com que ainda os combustíveis fósseis tenham uma importância gigantesca na economia mundial. Hoje em dia, quase 80% da energia primária do mundo é gerada a partir dos combustíveis fósseis, né? A China e a Índia, quase 50% desses dois países têm a sua energia fundada no carvão, né? Metade da energia que vem da Índia e da China vem do carvão. Então, se a China e a Índia trocarem o carvão pelo petróleo, eles vão estar descarbonizando a sua matriz energética. Então, os cenários, eu sei que é muito difícil para fazer previsões, a Sueli tem razão quando ela fala na questão da emergência climática. Eu acho que essa é uma responsabilidade de todas as entidades e as empresas, e o setor de óleo e gás tem feito um esforço gigantesco nesse sentido, e o Brasil tem sido um modelo nesse sentido. O Brasil hoje tem o maior programa de captura de carbono no mundo da área de petróleo e gás. O nosso petróleo hoje, do pré-sal, ele emite 1/3 da média mundial. Então, Sueli, até atendendo um pouco a sua provocação ali que você colocou, o que vai acontecer no mundo no futuro é um processo de segmentação
das energias, na qual as energias mais descarbonizadas elas vão ocupar o lugar das energias que emitem mais carbono. E aí, se eu tiver um petróleo, vamos dizer, competitivo do ponto de vista não só do preço, mas também da quantidade de CO2 ou de gases de efeito de estufa que eu emito na produção ou no processamento, eu vou ter uma vantagem competitiva, e é por isso que muitas vezes os representantes da nossa indústria dizem que o Brasil talvez seja um dos países que serão os últimos, porque ele tem capacidade de entregar ao mundo uma energia tradicional, uma energia que é de base fóssil, mas também com essa pegada da descarbonização. Hoje o Brasil exporta 1 milhão de barris de petróleo por dia, né? E esse é o segundo item da balança comercial brasileira. Você, Sérgio, que é economista, sabe como é importante um valor desse. Nós, o ano passado, tivemos 25 bilhões de dólares de superávit na balança, graças ao petróleo, então é um item importantíssimo, né? Ele tem um efeito gigantesco dentro da matriz e dentro da economia brasileira. 12% do PIB brasileiro, industrial brasileiro, vem do setor de óleo e gás. Então, a gente é grande gerador de empregos, grande gerador de receitas para a União, na forma de royalties e participações especiais. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer, um conceito de convergência energética e dizer que o petróleo ainda tem um futuro muito, muito grande pela frente, e talvez o Brasil possa ainda se posicionar e não deixar essa riqueza lá colocada embaixo da terra, enquanto outros países, né, eu quero mencionar 2 casos recentes que aconteceram nos últimos meses. Primeiro, um governo democrata nos Estados Unidos autorizou a exploração, uma importante exploração de petróleo no Alasca. O governo Biden, democrata, fez isso há mais ou menos um mês atrás, e a mesma coisa aconteceu na Noruega, que autorizou também o desenvolvimento de um projeto importante de óleo e gás e de gás da Maersk no Mar do Norte. Por que esses 2 países que são referências ou benchmarks mundial fazem isso? Porque eles estão vendo um momento na qual a produção deles vai entrar em declínio. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Noruega, vai acontecer no Brasil, e eles estão se posicionando sem investimentos gigantescos, não são coisas assim de grande dimensão, mas também a gente nota que eles estão preocupados com esse mantenimento dessa oferta energética que vai acontecer. O segundo elemento que eu queria trazer aqui para o debate é o elemento da segurança, o elemento das evidências, né? A Sueli mencionou aí a produção de petróleo que nós temos aí na bacia de Campos e de Santos. São 2 bacias sedimentares brasileiras localizadas aonde? Exatamente na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo, na frente da área pesqueira de Cabo Frio, na frente do Guarujá, para falar aí com os paulistas, na frente de Angra dos Reis e da Costa Verde, para falar aqui com os cariocas, né? Ora, e essa é uma área de extrema sensibilidade ambiental, é uma área onde está concentrado não só grandes praias paradisíacas, que são fonte de uma enorme receita de turismo e de pesca, né? Mas também onde tem a presença enorme de uma população brasileira, é a região mais industrializada e mais ocupada do Brasil, né? E todos os dias, hoje à meia-noite, se produzirá quase 3 milhões de barris de petróleo exatamente na frente do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Guarujá, de Angra dos Reis, de Ilhabela, de Cabo Frio, etc. Se faz isso com segurança, se faz isso com enorme responsabilidade operacional e ambiental, né? Então, essa é uma indústria segura, e é isso que a gente pode assegurar, né, à sociedade brasileira, assegurar ao IBAMA, que está fazendo a análise desse processo de licenciamento, e assegurar à sociedade como um todo. Nós executamos uma atividade segura. Nós temos perfeitas condições de fazer isso na margem equatorial, como fazemos aqui na Bacia de Campos e fazemos na Bacia de Santos. O Brasil é líder mundial em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. E, aliás, é uma tecnologia brasileira. É das poucas coisas que o Brasil detém uma informação e uma tecnologia genuinamente nacional, desenvolvida ao longo de muitos anos pela Petrobras, com muito esforço, muita engenharia. Esse é um fator de enorme orgulho da engenharia brasileira, o que a gente faz hoje no subsolo. E quanto à exploração de petróleo, especialmente na região da Amazônia, que é tão sensível, eu queria mencionar um projeto desenvolvido pela Petrobras na Bacia dos Solimões, no coração da Amazônia, que é o projeto de Urucu, que desde os anos 80 a Petrobras produz gás em quantidades bastante consideráveis
no coração da Amazônia e, aliás, construir um gasoduto. Esse gasoduto leva o gás natural até Manaus e muitas cidades da Amazônia. Graças a esse gasoduto e essa produção de gás, Manaus hoje não depende do diesel para movimentar a sua energia. 81% da energia hoje de Manaus vem do gás natural, né? Cumprindo um papel importantíssimo até no sentido da descarbonização, porque se não tivesse o gás natural vindo de Urucu, talvez a Manaus e aquelas cidades ali ribeirinhas da Amazônia estariam hoje queimando enlouquecidamente óleo diesel, né? Então, tudo tem que ser visto sob uma perspectiva, eu acho, de empilhamento de energias, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a essa questão da Foz do Amazonas. Como foi mencionado aqui, trata-se de uma atividade exploratória, uma atividade de pesquisa. Pode ser, como a Sueli disse, que não se encontra absolutamente nada lá. O índice, viu, Sueli, de poços secos ou subcomerciais é acima de 18%, pode chegar a 10%, então apenas 10% da atividade exploratória ela é bem sucedida. 90% dos poços explorados na média mundial dão subcomerciais ou secos. Então, nós estamos falando apenas de uma perspectiva. Agora, sonegar essa informação, sonegar o fato de que a gente talvez tenha ali uma província petrolífera importante, né? Numa região que é extremamente pobre, extremamente carente de empregos e de atividade econômica. A Sueli tem razão quando ela menciona de que só dali a 5, 6 anos que vai começar a se produzir petróleo, efetivamente, e aí se gerar os royalties, as participações especiais. Mas a geração de empregos, a criação de atividade econômica começa logo quando é autorizada a exploração, com a mobilização de todos aqueles recursos que você coloca ali para ser colocado. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco o que nós queremos em termos de país, se a gente quer realmente continuar nessa seara de que a gente vai ter condições de desenvolver uma reserva econômica que o Brasil tem, uma riqueza econômica do nosso subsolo, com responsabilidade e com esse apelo de descarbonização, ou então a gente deixar isso, e vamos dizer assim, no subsolo brasileiro e pensar em outras alternativas. Quando eu vejo o cenário mundial, eu vejo uma oportunidade para o Brasil, né? A oportunidade de que a gente pode continuar fazendo essa exploração de maneira responsável, como é feito todos os dias e como é a história do Brasil nos últimos anos. Felizmente, temos uma empresa da dimensão e da responsabilidade como a Petrobras, né? E nós temos que pensar nessa questão da reposição das reservas, porque existe uma realidade inexorável no mundo do petróleo, que é o que a gente chama do esgotamento de uma reserva de petróleo. Isso se dá pelo que a gente chama do amadurecimento da bacia sedimentar. Isso vai acontecer no Brasil, já está acontecendo na bacia de Campos, que hoje produz aí cerca de 15% a 20% do petróleo que produziu no passado, e a bacia de Campos era a grande província petrolífera brasileira. Depois nós passamos para a bacia de Santos, ou que o pessoal conhece normalmente como pré-sal, e hoje esse pré-sal produz 70 e pouco por cento do petróleo brasileiro, mas a partir de 2028, 2029, nós teremos sim um momento também de amadurecimento da bacia de Santos, do pré-sal brasileiro. Então nós temos que pensar na segurança energética do país, nós temos que pensar como é que nós vamos continuar produzindo o petróleo, agora com essa pegada de meio ambiente, essa pegada de descarbonização, usando uma tecnologia que muitas vezes é uma tecnologia brasileira, e poder oferecer ao mundo, e não só ao Brasil, ao mercado brasileiro, essa oferta de energia que é muito importante. Eu acho que o que aconteceu na Europa e recentemente mostra a extrema fragilidade que existe se você tenta fazer um processo de transição energética de afogadilho, que você não tenha os elementos econômicos necessários, né? O petróleo, ele é ainda um grande fornecedor de energia barata, de energia eficiente, e que pode atingir grandes contingentes da população mundial. Existem hoje na África, apenas na África, falando de pobreza energética,
400 milhões de pessoas que sequer têm acesso à energia, qualquer tipo de energia, não é nem energia fóssil ou energia renovável. São pessoas que estão à margem desse processo. E realidades semelhantes acontecem aqui na América Latina, acontecem na Ásia. Então, a gente tem que ter essa preocupação também, uma preocupação, como eu disse, de convergência energética, de fazer com que as energias elas possam convergir para essa responsabilidade ambiental, mas também trazer e oferecer para a sociedade uma energia barata, eficiente e ambientalmente sustentável. Esse é o meu comentário assim, inicial, Sérgio, aí, que eu gostaria de fazer. Roberto, excelente. Também na pinta aqui do horário. Eu vou fazer uma proposição assim, extraordinária aqui para vocês. Vamos tentar começar do começo para ver se a gente consegue ir desbastando esse terreno que não é simples. Várias pessoas que nos assistem fizeram a mesmíssima pergunta que me surgiu ao início, quando Sueli se referiu ao fato de que houve licitação de blocos antes da realização de uma avaliação ambiental que atende pela sigla de AAA. Me foge qual seria o último A. S, Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. 3A, exato. Por exemplo, a professora Alessandra Magrini, da COP UFRJ, vai nessa direção. Não é a única. Gisela Pires do Rio também vai nesta mesma direção. A minha pergunta é, por que isto não foi feito? Segunda pergunta, vale para os dois. É tempo hábil para se fazer? Não seria razoável imaginar a possibilidade de, simultaneamente, avançar-se nesta vertente da avaliação ambiental de bacia sedimentar e da pesquisa que pudesse aquilatar o tamanho das reservas que ali, porventura, existam? Quais são os obstáculos? Posso responder? Sim, vamos seguir a ordem aqui inicial. Bom, realmente, a avaliação ambiental de área sedimentar deveria ser feita antes da oferta pública. É um tiro no pé quando o governo não faz isso, porque se fizesse, ofertaria blocos que provavelmente até atingiriam valores maiores no mercado, né? Porque ele teria, no mínimo, uma segurança maior em termos de que se o empreendedor vai encontrar dificuldades no licenciamento ou não, né? Não foi feita. É tempo de fazer, sim. É exatamente isso que os técnicos do IBAMA têm reiterado, acho que desde 2013, desde que essa área foi para a oferta pública. E reiterado a questão da complexidade da região, concorrentes mais fortes bem mais fortes do que o que a Petrobras está acostumada a trabalhar, ou qualquer outra petroleira, e uma área com uma biodiversidade muito pouco estudada. É alta, se sabe disso, hoje é confirmada a existência do grande sistema recifal amazônico, não se sabe exatamente os limites, mas se sabe que está lá e que tem uma biodiversidade de enorme importância e com características ímpares. Por quê? Porque toda aquela região é impactada pela grande quantidade de sedimentos que vem do próprio Rio Amazonas. Então, tem características que não existem em outro local no mundo, né? Então, começa por aí. Então, os servidores, os analistas ambientais do licenciamento do IBAMA têm alertado, olha, nessa região tem que fazer avaliação ambiental de área sedimentar. Qual é o problema de deixar de perfurar, mesmo com as características que estão agora, né, com problema com a parte de gestão de acidentes mal resolvida, com essas indefinições da questão mais ecológica, sem a consulta para os indígenas estar plenamente satisfeita? Tem uma série de pontos ainda não resolvidos no processo que foram levantados no parecer da equipe técnica e no despacho com a decisão do presidente do IBAMA, né? Qual a dificuldade?
A dificuldade é que pode ser que na hora de fazer uma avaliação ambiental de área sedimentar, exatamente aquela área onde está o bloco 59 e onde estavam os 5 blocos da total que eu rejeitei, exatamente naquela área, você tem a conclusão de que ela não é apta para a produção de petróleo, e você vai ter perfurado, que tem sim risco na perfuração. A gente não está falando ainda de risco de vazamento lá na produção, nós estamos falando do risco de vazamento na própria perfuração. A perfuração é uma atividade temporária, o licenciamento dela é um licenciamento monofásico com estudo de impacto ambiental, é uma fase só, né? Mas essa atividade, ela tem risco, sim, né? Ela causa problemas, sim, a questão da fauna, ela causa, sim, problemas para fitoplâncton, zooplâncton, tem uma lista de coisas técnicas no parecer falando assim, eu tenho necessidade de mais informações sobre a área, de uma visão mais regional de impacto cumulativo, de impacto cinético, para realmente tomar a decisão adequada, né? Sueli, desculpa te interromper, deixa eu ser incisivo aqui. Você está me dizendo que precisa ser sequencial. Você está dizendo, do teu ponto de vista, precisa terminar a avaliação AAA para depois iniciar o próprio processo de perfuração e pesquisa. Certo. Não naquela pode ser área, eu conheço as características da área porque eu acompanhei todo o processo da Total, né? Hoje tem outras informações, por exemplo, sobre o sistema recifal, muito mais detalhadas. Na época que eu analisei esse processo, a parte biológica você sabia que era importante, mas não tinha informações. Hoje nós temos, né? Tem uma série de estudos publicados já mostrando a importância biológica da área, né? Não é de uma coleção de centenas de estudos, mas sim tem estudos super consistentes mostrando isso, né? Então, hoje você tem mais informações da área do que tinha quando eu analisei, né? Mas a necessidade desse olhar regionalizado, ela já estava muito caracterizada no processo que eu neguei em 2018. Assim, eu entendo que eu não estou falando que você não pode, eu não estou entrando na discussão de pode ter ou não exploração de petróleo no país, eu não estou na terceira lente, eu ainda estou relacionando a primeira lente do empreendimento em si com a segunda, que é a questão da avaliação ambiental de área sedimentar. Naquela região, eu acredito que sim. Naquele ponto da Foz do Amazonas, acredito que sim, precisa ter avaliação. Isso, eu não estou defendendo que pare tudo de licenciamento de petróleo em todo o país, em toda a costa, e fale assim, vamos fazer primeiro as avaliações todas da costa brasileira inteira. Não é essa a afirmativa. Aquela região específica é uma região especial, é uma região frágil, é uma região em que sempre que o empreendedor tentar licenciar, ele vai provavelmente ter problemas. É essa colocação. Então, eu realmente defendo a suspensão dos licenciamentos na Foz para a realização de avaliação ambiental de área sedimentar. A minha posição, assim, como técnica, né? Minha área é licenciamento ambiental mais do que qualquer outra área da política ambiental, né? Roberto, a sua opinião sobre o mesmo tema, só chamando a atenção para o fato de que uma pessoa chamada Antônio Batista, falando em nome da Federação das Indústrias do Pará, é uma pergunta dirigida a você. Eu vou procurar sintetizar. Desde 2003, quando houve o leilão da bacia da Foz do Amazonas, já se passaram 10 anos e nada aconteceu, infelizmente. Se a licença tivesse sido conforme o prazo, já estaríamos na etapa de produção e a região deixou de receber CAPEX e OPEX, a Petrobras, enfim. A ideia de que isso tem uma licitação que foi feita lá atrás, eu realmente não sabia que havia sido feita em 2000 algum investimento inicial, tudo paralisado. Eu te faço a pergunta de maneira deliberadamente provocativa. Neste cenário, você enxergaria esta avaliação que propõe a Sueli, e especificamente para aquela região da Foz do Amazonas, como uma manobra protelatória, desculpa a brincadeira, Sueli, ou como uma condição necessária, inclusive, para dar segurança
jurídica à eventual futura exploração de petróleo naquela área? Então, Sérgio, veja só o paroxismo, e aí você se coloca na posição de um investidor, né? Uma empresa, tanto brasileira quanto estrangeira, que participou de um leilão organizado pelo governo federal, na qual foram ofertados blocos, né? Onde você ganha os direitos à exploração. Então, você vai lá, paga um valor altíssimo, e nesse caso específico desse leilão aí da Foz do Amazonas, que aconteceu realmente há 10 anos atrás, as empresas pagaram valores significativos para ter esse direito. Aí você vai lá, consegue ganhar aquele bid público, aquele leilão público, e aí, quando você ganha aquele leilão, você chega num outro departamento, uma outra porta do governo, e aquela porta do governo diz, não, aqui você não pode fazer essa atividade. Mas como assim? Eu acabei de adquirir um direito aqui no leilão. Ah, não, mas aqui o governo vende de um lado, mas de outro lado não deixa você fazer a exploração. Então, isso aí, do ponto de vista do investidor, da segurança jurídica, que tanto a gente fala no Brasil, é uma coisa que dispensa comentários. Mas eu não quero entrar nesse debate, eu quero entrar no debate de que nós estamos tentando realizar uma atividade de pesquisa. Ora, quando uma empresa do tamanho e da responsabilidade da Petrobras, ela mobiliza uma sonda de 6ª geração, ela mobiliza recursos significativos de apoio a essa atividade para fazer um trabalho de pesquisa, evidentemente, eu não vou, e ninguém na área do setor de óleo e gás vai dizer que não pode acontecer um acidente. Sempre pode acontecer. Eu posso agora sair na rua e ser atropelado por um carro. Isso pode acontecer. Agora, que todas as cautelas, mais do que necessário, foram absolutamente tomadas e apresentadas no sentido de que essa atividade de pesquisa que será realizada, ela está sendo feita com todas as cautelas e com toda a segurança necessária. Isso eu posso assegurar, tendo em vista, inclusive, a prática mundial, né? Quanto à AAS, que é o debate que também se coloca, em nenhum lugar do mundo a AAS é realizado pela empresa, é sempre realizado pelo governo. Então, eu lamento muito que o governo não tenha realmente, e aí a Sueli já fez até essa crítica, né, que o governo não tenha se mobilizado, né, durante esses longos 10 anos, né, para fazer essa AAS e realmente trazer mais elementos de discussão. Agora, colocar essa responsabilidade sob o ponto de vista da empresa, quando, na verdade, o que nós estamos procurando é a identificação, porque pode ser, Sérgio, que tudo seja vago, que tudo seja um mero sonho de uma noite de verão, que ali não se encontre petróleo nenhum, aí não vai necessidade de AAS, de licença ambiental, de mobilização de nada, e a gente vai continuar procurando petróleo em outro lugar. Felizmente, o Brasil tem muitas áreas ainda sendo exploradas. Agora, os geólogos dizem que a perspectiva é positiva, e é por isso que se insiste tanto nessa região específica, né, que é o que a gente chama da Foz do Amazonas ou da Amapá Águas Profundas. Sueli, eu volto a você ainda nesse tempo para ver se a gente consegue destrinchar, para ver, digamos, o que é razoável, imagina, em termos de tempo hábil para fazer uma avaliação sólida, embora em meio líquido, mas, digamos... É difícil afirmar. Mas deixa eu te pedir uma ajuda aqui, acho que vale para mim e vale para boa parte do conjunto de pessoas que nos está assistindo. Fico com a impressão de que quando se fala em margem equatorial, você está falando de uma área muito extensa, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, né? Mas o que os narradores esportivos, quem gosta de futebol há de me entender, chamariam da zona do agrião, onde a confusão pode se armar, é a foz do Amazonas. É ali que, digamos, os riscos, do ponto de vista ambiental, são maiores. É ali também onde a probabilidade suposta de encontrar maior quantidade de petróleo é a área possivelmente mais rica ou não? E quem já ganhou licitação nessa área? Só a Petrobras? Bom, começar pelo final, não só a Petrobras, tanto que o Bloco 59 era da BP,
e foi repassada à Petrobras, e os blocos da Total que eu neguei hoje estão com a Petrobras, e ela está relicenciando, porque todo empreendedor tem o direito, quando recebe uma negativa, de começar de novo o licenciamento. Então, é uma área estratégica para a Petrobras, que assumiu isso no seu planejamento. Ela quer investir na área da Foz do Amazonas, é isso, né? A margem equatorial, ela é realmente extensa, ela pega a área da Foz do Amazonas, depois Pará-Maranhão, são 5 bacias sedimentares, Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, né? Em Barreirinhas, por exemplo, eu tenho informações, pelo menos que eu lembro da discussão com a equipe do petróleo no IBAMA, que é uma área também super sensível do ponto de vista de biodiversidade. Então, a questão não é só Foz do Amazonas. O que tem de especial na Foz do Amazonas? Tem condições lá bastante complexas pela distância, né? Você está a 800 quilômetros do Porto de Belém, no caso da perfuração ficam embarcações para caso de acidente, mas se você precisar pegar uma embarcação a mais, você vai vir de Belém 2 dias navegando, e o óleo já chegou na Guiana Francesa em menos de 10 horas. Vai acontecer esse acidente? Tomara que não, né? Os acidentes são raros em petróleo, ainda bem, mas a própria Petrobras tem um caso que não é de exploração em água profunda, que é a questão do vazamento na Baía de Guanabara, muito sério, e com condições de operação, com certificação na época, onde estourou em 2000, tinha certificação da série 14001, se eu não estou, que é inicial, né? Isso tem 23 anos atrás, mas eu acho que era uma operação toda certificada e fez uma beleira grande, né? Então, acidentes acontecem, né? E cabe ao órgão licenciador fazer essa análise de risco e ver se isso está bem gerenciado. Então, eu realmente acho a Petrobras uma empresa séria, competente, mas acidentes podem ocorrer, né? Então, podem, Sérgio, sim, ocorrerem demandas em outras daquelas bacias. Até pelo que eu acompanho, provavelmente a menos complexa é Potiguar, né? Depois o Roberto pode até confirmar ou não. Eu acho que é toda a região, né? E se o governo vai fazer realmente avaliação ambiental de área sedimentar, depois desse atraso todo, o ideal é que faça tudo que tiver naquela região, porque aí você tem uma visão completa, né? E do que realmente você vai viabilizar de exploração ou não. E para mim isso é importante, né? Porque pode ser que em determinadas partes da margem equatorial tenha que criar, por exemplo, uma área protegida marinha, né? E em determinadas partes você possa explorar petróleo. É isso que o governo não está cumprindo a missão. Tempo para fazer isso. É difícil falar porque as 2 avaliações que foram feitas estão no ritmo do devagar, quase parando, né? Isso teria que ser uma decisão estratégica. Quem comanda isso é o próprio Ministério das Minas e Energia, com apoio do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu acho plenamente factível que isso, se isso for priorizado, que isso seja feito, por exemplo, em pouco mais de 1 ano, estourando 2 anos. Eu nunca fiz, eu até trabalhei em estudo de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental, eu nunca fiz uma AAS, nunca trabalhei com isso, né? Mas acredito que se for realmente prioridade do governo, isso pode sair e pode ser lucrativo para os próprios empreendedores, porque eles terão certeza que nas áreas aptas para a produção de petróleo, não que a licença vai sair, porque é importante pegar um comentário do Roberto, provocar um pouquinho. Ninguém tem direito à licença ambiental, né? O fato de você ter feito o pagamento 10 anos atrás não significa que vai sair a licença. No contrato de concessão da ANP, tem uma cláusula lá, não está garantida a licença ambiental, eu já vi. Né? Em todos os contratos, acredito que isso tenha. Então, o que você tem direito é o processo do licenciamento, a ser licenciado, mas não a receber sim nesse processo, né? Porque senão não faria sentido, né? É esquisito você pagar antes e entrar numa área de risco? Eu acho, exatamente por isso que eu defendo a avaliação ambiental de área sedimentar antes da oferta pública, porque facilita, diminui o risco de você entrar numa furada, numa região que o órgão ambiental vai falar, aqui é complicado demais, moço,
né? É um pouco o que eles estão fazendo na área onde está o Bloco 59, né? E fizeram, não é bem assim, porque com razões técnicas, né? São um monte de pareceres, né? Mas são basicamente os mesmos motivos do que laceraram ou não em 2018. Então, é realmente exatamente para dar segurança para os empreendedores, eu defendo a realização. Então, está na hora do governo tomar as medidas necessárias. Isso não tem a ver com a Petrobras, isso tem a ver com o Ministério de Minas e Energia junto com o Ministério do Meio Ambiente. Roberto, duas perguntas para você. Uma é minha, outra veio aqui do público. A minha diz respeito, digamos, em que extensão, com que intensidade essa área da chamada margem equatorial atrai outras empresas que não a Petrobras, né? Digamos, isto está no radar, está no horizonte das grandes petroleiras como uma espécie de, não digo uma nova grande fronteira, mas uma das fronteiras importantes de expansão. Essa é a minha pergunta. A outra pergunta é uma pergunta que nos chega também da Alessandra Magrini e que diz respeito, né, a esse tema que você levantou no início, de que é possível, via captura de carbono, haver uma redução muito importante das emissões na exploração de petróleo. E, se eu entendi a pergunta dela, digamos, estratégia de descarbonização da indústria, ou, digamos, a indústria tem uma estratégia que é mais abrangente do ponto de vista do conjunto da cadeia produtiva? Bom, respondendo à primeira pergunta, essa é uma área onde há uma boa prospectividade para a ocorrência de hidrocarbonetos, né? O mundo é cada vez mais raro a ocorrência de grandes volumes de hidrocarbonetos, de petróleo e gás, né? Então, evidentemente, que você está sempre procurando, através do trabalho da geologia, onde há grandes acumulações. Ora, na Guiana inglesa, né, foram descobertos já 12 bilhões de barris de petróleo dessa mesma reserva, porque quando você olha a geologia da chamada Foz do Amazonas, você vê que há uma similaridade muito grande, porque são os sedimentos do rio Amazonas que, como a Sueli explicou, tem a corrente que leva lá para cima. Então, a deposição desses sedimentos ao longo do tempo geológico causou, pelo menos lá na Guiana, a acumulação de 12 bilhões de barris de petróleo já identificados. A Guiana hoje é um país que está crescendo a 58% ao ano, é o país que mais cresceu, segundo os dados do FMI, né? Evidentemente que é um país pequeno, né? E que a indústria de óleo e gás tem tido um resultado transformacional para aquela região, que também é uma região, um país muito pobre do nosso continente. Então, quando você analisa a geologia, você vê boas perspectivas. O Suriname, ali do lado, também já teve a ocorrência de descoberta, está numa fase ainda. A Guiana hoje está produzindo 350 mil barris de petróleo dia, né? O Suriname está um pouquinho atrasado nesse processo, então vamos dizer, é legítimo supor que do lado brasileiro possa haver a ocorrência. Tanto que esse bloco 59, ele é exatamente lá em cima, a 500 e poucos quilômetros da Foz do Amazonas, né? Bem perto da fronteira já com a Guiana Francesa, porque exatamente a Petrobras e as outras empresas estão querendo explorar a possibilidade de que, bom, se tem petróleo lá perto, por que não vai ter aqui do lado brasileiro, né? Então, essa é importante também mencionar, sabe, Sérgio, que a atividade exploratória na bacia, na chamada bacia da Foz do Amazonas, não é nova, né? Já foram feitas 85 perfurações na bacia, né, ao longo de sua história. Algumas delas bem próximos da chamada Foz do Amazonas, porque, apesar da bacia se chamar Foz do Amazonas, ela não fica na Foz do Amazonas, ela fica lá em cima, a 500 quilômetros da costa. Então, as pessoas muitas vezes confundem, acham que a gente está fazendo exploração dentro da região amazônica. Não é isso, é um ambiente offshore, ambiente marítimo muito longe
muito longe da costa. Então, essa é uma realidade que tem que também ser colocada, porque nós estamos falando, eu acho que, como a Sueli menciona isso, temos que tomar algumas decisões, são decisões mais de Estado. O que a gente quer? A gente quer seguir o mesmo roteiro que a Goiânia está seguindo, que o Suriname vai seguir, ou a gente partir para uma outra solução energética do Brasil e deixarmos essas reservas, vamos dizer assim, no subsolo, sem gerar essa riqueza que ela poderia gerar se fosse feita uma atividade exploratória. A segunda pergunta era... A segunda pergunta é a pergunta sobre qual é o potencial de descarbonização sim. da indústria. Quer dizer, ela é captura de carbono. Hoje, basicamente, o que faz é reinjeção de gás, não é isso? São várias estratégias que você usa para tecnologia no descarbonizar. pipeline que possa, digamos, de alguma maneira, mitigar o nível de emissões da indústria. É o que a gente fala, né? No futuro, né, o comprador do petróleo ele vai ser cada vez mais demandado para um petróleo descarbonizado, né? Então, quem que compra petróleo no mundo são os refinadores, né? Então, pensa num refinador da Europa, né? Que ele é obrigado a cumprir lá uma certa meta de descarbonização da sua refinaria. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair pelo mundo perguntando quanto é que custa esse barril de petróleo e quanto de carbono você emitiu. Se o Brasil tiver uma boa resposta, talvez a gente tenha, vamos dizer, um espaço, né, nesse mercado que hoje consome 99 milhões de barris por dia, privilegiado, né? E talvez a gente consiga fazer com que a gente possa explorar essa reserva no subsolo brasileiro, porque a gente está conseguindo oferecer, né? E aí vamos dizer assim, um atributo brasileiro, um atributo muito da Petrobras, né? De que está investindo, desde que se começou a produzir petróleo no pré-sal, a Petrobras tomou a decisão de reinjetar todo o CO2 que é emitido, porque quando você produz petróleo, num poço de petróleo, o que vem lá do subsolo? Vem petróleo, vem gás, vem o que a gente chama do condensado e vem gases, né? Todo tipo de impurezas, gases, muito CO2, no caso do pré-sal vem bastante CO2, vem gás metano, vem outras coisas. O que a Petrobras fez e as outras empresas seguem? Nós reinjetamos de volta o CO2, não existe praticamente nenhum CO2 que seja hoje colocado na atmosfera que seja originário do pré-sal. Como eu disse, no final do ano vão ser 30 milhões de toneladas de CO2 que serão reinjetados nos reservatórios brasileiros. Isso faz com que o petróleo brasileiro seja 1/3 da emissão da média mundial. Sueli, eu vejo aqui pela sua linguagem corporal, eu já percebi que você estava querendo comentar. Eu gosto de discutir com o Roberto. Vai em frente. A primeira coisa, o exemplo da Guiana, e eu vou fazer a relação com essa questão da exploração com menos emissão de gás de efeito estufa. A Guiana tem a população do município de São Bernardo do Campo. E uma economia muito pequena. Então, é lógico que o petróleo, em termos de renda, não sei se com justiça social, não conheço a realidade, mas é lógico que a renda aumenta, e muito, né? E muito, né? Mas há opções, por exemplo, a Guiana Francesa não está explorando por uma opção da questão da França, de não explorar petróleo nos seus territórios, nem na França, nem nos seus territórios, né? Para que o Brasil realmente seja beneficiado de verdade com essa renda, a gente precisaria, com acréscimo na produção da margem equatorial, a gente precisaria preencher todos aqueles quadradinhos de blocos que tem naqueles mapas da ANP, não é um bloco. Você tem, eu falei, só na oferta permanente, hoje tem 289 blocos na margem equatorial. A gente teria que, para realmente gerar renda, explorar mesmo. E aí eu volto para a minha terceira lente, né? Da questão da crise climática. Quando o Roberto fala da redução do nível de geração de gás de efeito estufa na produção, ele está falando a verdade. A Petrobras tem experiências exitosas nesse sentido, e é exemplo nesse sentido. Só que quando a gente soma extração, produção e transporte de petróleo, a gente está com 20%
do total das emissões. Sabe o que causa emissão? É o petróleo queimando. E seja no Brasil, seja no país para onde a gente vender, o petróleo vai queimar. E aí a minha preocupação com a crise climática, que é a minha terceira lente, ela sobe. Então, sim, a Petrobras tem muitos méritos na questão de trabalhar em si o empreendimento como pouco emissor, né? Ninguém nega nisso, e ainda bem que a Petrobras faz isso, né? Mas o que nos preocupa em termos de crise climática é que esse óleo vai queimar, né? E nós não temos orçamento de carbono no mundo mais para gastar. Essa é a questão. E é essa realidade mostrada não só pelo IPCC, mas pelos principais cientistas do mundo que estudam a questão climática. A questão dos fósseis tem que ter um sentido de descarbonização. Isso não é só afirmado por ambientalista brasileiro, né? São técnicos do mundo inteiro que mostram que a crise climática já está aí e que se a gente não tomar medidas sérias em relação aos fósseis, nós não vamos conseguir controlar. É essa questão. Eu quis chamar a atenção para, sim, a Petrobras reduz as suas emissões, mas não é essa redução que pega de verdade, é o óleo queimando em si depois que ela vende. Sueli, deixa eu te perguntar o seguinte, essa tua explicação é importante, porque aí tanto faz se o consumo é doméstico ou se o consumo é externo. Se você exporta isso, você tem que olhar o orçamento global e não o orçamento nacional para novas emissões. Agora, o que eu te faço a pergunta é a seguinte, quer dizer, ser uma liderança na transição para um mundo de baixo carbono eu vou me permitir uma brincadeira, é uma frase que entusiasma a todos nós que fizemos a nossa vida ligada, digamos, à concepção, implementação de políticas públicas. Os diplomatas também, em particular, naturalmente, ficam entusiasmados com essa status que o Brasil pode ganhar. Agora, a questão é possível monetizar essa liderança? Isso é que eu digamos, ok, nós não vamos explorar, tá certo? Nós não vamos explorar isso aqui porque não faz sentido do nosso ponto de vista e é a nossa contribuição maiúscula para a redução das emissões em nível global. Dado os acordos que hoje existem, é possível, digamos, monetizar isso? Ou é possível construir uma estratégia para monetizar isso? Eu lembro, por exemplo, do Equador. Salvo engano, o Equador tem uma reserva de petróleo num ambiente florestal, abriu mão de explorar. E ganhou lá uma grana para fazer isso. Agora, o Equador é uma coisa pequena, né? Eu digamos, digamos, vou falar um português meio claro, sai barato, tá certo? Para as grandes potências. O Brasil é outra dimensão. Qual é a tua avaliação sobre isso? Eu queria ter escutado o Roberto sobre o mesmo assunto. Então, vamos lá. Essas negociações, elas são possíveis, mas não são simples. Não adianta falar que isso é simples, né? E o Brasil tem uma situação hoje que ele não é santo na história, né? O Brasil é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Se colocar a União Europeia como um país único, ele passa a ser o 6º. 49% de nossas emissões, Sérgio, são mudança de uso da terra, isso é desmatamento. Então, o Brasil ele tem muitas florestas, mas um dever enorme em relação ao controle do desmatamento, né? A segunda parcela maior de emissões é do nosso agro, com uma pegada grande aí da questão da pecuária e emissão de metano. A parte da energia é a nossa terceira fonte em termos de emissões, né? Então, a gente precisa, não é simples assim, vou parar de explorar a Foz do Amazonas, já vou pedir dinheiro, porque nós temos ainda dívidas a resolver. Nós não estamos bem na história, bem na fita, né? Podemos caminhar para negociações? Acho que com certeza esse é o caminho, né? E podemos usar esses recursos que entram em produção de renda, em produção de trabalho, de uma forma que pressuponha respeito às nossas florestas, o pressuposto primeiro é floresta em pé, né? A gente pode reindustrializar o país
usando os ativos da nossa sociobiodiversidade. Tem um mundo aí pela frente em termos de produção de riqueza, com a exploração de princípios ativos de fármacos, de produtos alimentícios, e tudo isso é feito, no meu entendimento, em escala muito pequenininha. Todo ambientalista tem um projeto bacana que ele gosta e vai mostrar lá de pagamento de serviços ambientais, de apoio à comunidade local. A gente precisa de escala nisso, a gente precisa, e não é só na Amazônia, mas na Amazônia nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento regional que gere renda. É a região mais pobre do país, é a região mais violenta do país, dominada por criminosos. Não no meu entendimento, não é a renda do petróleo, eu realmente acho o petróleo concentrador, que vai gerar essa justiça social. Então, temos que arrumar financiamento, e esse dinheiro você tem que garantir um modelo de desenvolvimento que realmente garanta a equidade, que garanta a justiça, que tire os brasileiros da pobreza, aqueles que precisam ser tirados. Então, eu só acho que a gente precisa alavancar, a gente precisa ter modelos maiores, e essa discussão tem que ser feita, não pode ser projetos pilotos, né? Eu tenho que dar condições de vida na população. Roberto. Eu, escutando aqui a Sueli, me veio à memória um debate que eu tive recentemente. A Sueli tem participado de várias discussões públicas sobre a questão da margem equatorial, e eu participei há mais ou menos um mês atrás de uma discussão. Eu fui ao Oiapoque, lá no Amapá, onde teve uma grande audiência pública organizada lá pelas lideranças locais, tinha mais de 500 pessoas lá, e lá estava o secretário de Meio Ambiente do Pará, né, como um dos estados que estavam lá participando, e ele ouviu lá os debates, e a uma certa altura ele tomou a palavra e disse: olha, vocês ficam falando da questão dessa questão da necessidade da preservação, falam muito da Amazônia sem ser amazônico, porque existe muito essa crítica, né, lá na região, de que há a impressão de que muitas vezes as próprias comunidades locais, as lideranças locais, não estejam sendo devidamente, vamos dizer, escutadas com relação a esse debate, né? E ele deu o seguinte exemplo: vejam só a situação do meu estado no Pará. Eu sou um dos principais áreas de desmatamento da Amazônia. Eu tenho grandes problemas de desmatamento, e eu até tenho informações onde estão ocorrendo os desmatamentos, porque hoje a tecnologia de satélite me permite ver onde é que está havendo uma determinada fonte, né, de calor, e aí eu sei onde é que está havendo desmatamento. Mas eu não tenho combustível para colocar no helicóptero para mandar a equipe que vai lá combater aquela ação, que vai lá prender, eventualmente, a pessoa que está praticando algum crime ambiental, porque eu não tenho instrumentos, eu não tenho meios. Então, para nós do setor de óleo e gás, seria muito difícil eu ser responsabilidade pela maneira como serão utilizados os recursos oriundos dessa indústria, né? Eu gostaria que a governança fosse melhor, que os estados e os municípios usassem melhores recursos. Acho que esse é um debate extremamente necessário. Acho que é um debate que o Brasil tem que discutir. Qual é a governança do uso essa enorme quantidade de recursos que são gerados pelo setor de óleo e gás, né? Mas essa é uma discussão de Estado, é uma discussão que eu, como pagador de impostos, eu não posso assumir a responsabilidade como Estado em cima disso aí. Eu acho que o debate aí, eu vou fazer aqui uma provocação, Sérgio, você que gosta de provocação, eu acho que nós temos que discutir aqui se a gente quer ser pobre e verde ou rico e verde. A gente quer ser pobre e verde e viver, eventualmente, de apoio financeiro que venha externamente para o Brasil, ou a gente quer ser rico com essa visão verde, com essa visão de descarbonização, e aí realmente criar um modelo nacional de desenvolvimento mas que seja financiado pelos nossos próprios recursos naturais. Sueli, você quer provocar? Pobre verde ou rico verde? Eu acho que a gente pode ser rico e verde sem depender da expansão da produção de petróleo. Nós temos muitas saídas no país para isso. É como causar uma guerra para ganhar a paz, na minha visão, né? Acho que até já escrevi isso uma vez na Folha de São Paulo. É como se você fala assim: eu vou começar uma guerra, mas eu quero conseguir a paz, né? Nós não temos espaço para tanto petróleo no mundo. Eu acho, reiterando mais uma vez, eu acho que sempre vamos depender, e vamos depender ainda por um período, mas a opção por expansão de exploração de petróleo, para mim,
em plena crise climática, ela é suicida. Essa é a minha visão pessoal. Deixa eu fazer uma provocação para o Roberto. Mas não uma provocação que o faça Não, a gente é responder, super e aí ele educado, provoca a você, gente é super nós estamos no educado. finalzinho. Deixa eu só, pegando a questão do pré-sal, eu lembro da presidenta Dilma falando muito, acho que foi ela, falando muito da questão de impulsionar fornecedores locais. Até onde eu sei, não são os royalties que realmente geram riqueza mesmo, que o mais importante, que começa antes, né, é a questão dos fornecedores. Na prática, até onde eu sei, as experiências brasileiras não conseguiram fazer essa impulsão dos negócios locais, nunca conseguiram, né? Então, a dúvida, quem vai ganhar mesmo dinheiro, Roberto? É a população do Amapá ou é São Paulo e Rio de Janeiro com seus grandes fornecedores? Porque isso tem que ser debatido. Quer dizer, até que ponto, numa época de transição energética em que você está reduzindo, porque os Estados Unidos resolveu lá no Alasca com as mesmas polêmicas que nós estamos tendo aqui, né? Você deve ter acompanhado, mas nós temos essa, mesmo os Estados Unidos, né, tem essa perspectiva de redução daqui a uns anos, né? Então, nós vamos uma perspectiva de redução, nós temos tempo de formar fornecedores locais no Amapá, no Pará, para onde vai esse dinheiro? Eu acho que vai para os mesmos fornecedores que já fornecem para a empresa hoje, que não estão lá. A indústria... Roberto, curtinho, porque daqui a pouco preciso terminar. Eu vou dar o depoimento de novo dessa minha experiência lá na Oiapoque, quando eu estive conversando lá com 2 ou 3 vereadores locais lá, que me disseram que a mera mobilização que a Petrobras fez naquela região ali para se preparar para o simulado, que acabou depois não acontecendo, e eles tiveram que retirar a sonda de volta aqui para o sul do Brasil, só isso gerou 350 empregos naquela pequena cidade que é ali na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, já causando uma atividade econômica muito grande, os hotéis todos encheram, os restaurantes todos se movimentaram, o pessoal do transporte público, quem tinha uma van, um carro de aluguel. Então, o setor de óleo e gás, ele tem uma cadeia muito longa, ele vai realmente em todas, não existe nenhum produto que não seja produzido pela economia de um país que não tenha potencial de ser utilizado pelo óleo e gás. Então, a Sueli tem razão, e é claro que os grandes contratos continuarão na mão das grandes empresas, porque elas que detêm a tecnologia, mas tem espaço para muita gente, para todo mundo, e nós somos muito otimistas com relação a isso. Muito bem. Eu tenho que terminar aqui por razões de escassez de tempo. Talvez não haja escassez de petróleo, mas escassez de tempo continua a existir. Queria agradecer imensamente a participação dos dois, da Sueli e do Roberto. E a única conclusão que eu posso tirar dessa nossa muito esclarecedora discussão é que, de novo, para voltar a uma metáfora futebolística, o governo precisa entrar e organizar o meio de campo. Isso não é uma discussão que possa se dar setorialmente. Não é razoável assistir a cenas de ministros trocando farpas entre si, órgãos ambientais sendo cobrados por tomar decisões que fogem à sua competência, né? Tem um tema de governança pública envolvida nessa discussão, e acho que salta aos olhos o fato de que esse projeto já venha transcorrendo um pouco aos trancos e barrancos, sem que essa informação básica da análise, avaliação, agora tem o S ao final também, das bacias, tenha sequer feito, mostra que a qualidade da governança pública no Brasil precisa ser dramaticamente melhorada para que a gente possa enfrentar estes desafios contemporâneos que não são simples, não tem uma resposta óbvia. E acho que vocês nos ajudaram a entender melhor o problema e a entender que não haverá resposta óbvia, e ambos expuseram com muita clareza os seus pontos de vista. Então, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Obrigado também àqueles que participaram ativamente hoje da nossa conversa. Foi ótimo, Sérgio. Obrigada pelo abraço. Obrigado. Até logo. Abraço, Roberto. Abraço, Roberto. Tchau.